Olá, pessoal, bem-vindos ao segundo episódio aqui do Mente Sã Podcast. Eu sou Carolina Paiva e hoje nós vamos falar sobre felicidade tóxica com o psicólogo Fábio Lira. Ele é psicólogo e psicanalista e diretor do Instituto Psicolistic. Tudo bom, Fábio? Tudo bom, Carol? Seja bem-vindo! Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeado quando você me convidou de novo. E ainda mais para falar de um tema desse tão importante e tão atual, né? E assim, a gente já pode começar conversando sobre o que é a felicidade tóxica, primeiro, né? A gente tem que entender que tudo na vida... Tem aquele ditado de vó que diz assim, né? Tudo demais é veneno, né? Tudo demais é veneno, de fato, inclusive a felicidade. Então, assim, o que seria a felicidade tóxica? Ou positividade tóxica? É quando tem sujeitos que não permitem que você vivencie os seus momentos de tristeza, sabe? É aquele sujeito, é aquele ser que tudo tem um lado bom. Na vida tudo tem um lado bom, você tem que agradecer sempre a tudo. E às vezes você não quer agradecer, às vezes você tá triste. E ele diz assim, olha, não é bom você ficar triste, é bom você ficar feliz. Porque recentemente eu li um título de um livro que era A Sua Mente Vibra o que Você Quer. E aí eu só li assim, o resumo, sabe? Li assim um resumo bem rapidinho. Isso na antiga editora, aquela que fechou agora. Ah, o quê? Editora ou livraria? A livraria que fechou. Não, uma Leitura. Que tinha, a Cultura. Cultura. A Cultura. Da Dom Luiz. Da Dom Luiz, isso. Sim. E aí eu li lá o resumo e eu disse assim, pronto. Esse livro aqui, ele exemplifica muito bem o que é a positividade tóxica. Que é esse olhar sobre o universo, olhar sobre a vida, que tudo tem que ser sempre muito feliz, que tudo tem que ser sempre muito no processo de agradecer. E que a tristeza ela não possa ter lugar na nossa vida. E aí a gente entra num ponto, Carol, que é muito importante, que é todos os nossos sentimentos ele tem que ter um lugar na nossa vida. A tristeza, a alegria, a raiva, a inveja, sabe? Todos eles têm que ter um lugar no nosso dia a dia, porque senão a gente vai acabar pegando alguns sentimentos desses e colocando para debaixo do tapete. Só que em algum momento esse tapete vai ficar tão grande, vai ficar tão imenso que ele vai te engolir. Alguns estudos comprovam, sabe? Alguns estudos de algumas academias norte-americanas que falam que pessoas que têm esse processo de extrema positividade são pessoas que têm uma tendência muito maior até depressão. Seriam pessoas, assim, com tendência a ter bipolaridade, que fica muito eufórica, muito, e depois deprime. Sim, e são pessoas também que estão muito mais próximas a estar flertando com a ansiedade, a estar flertando com alguma deteriorização psíquica. Por quê? Porque, assim, se força a não pensar, sabe, sobre infelicidade, sobre coisas ruins, que, querendo ou não, ela é inerente da nossa vida. Quando eu nego algo, é quando aquilo ganha mais força. Eu falo muito para os meus analisantes o seguinte, eu digo assim, olha, gente, quando você começa a análise, você tem que tirar os monstros do armário, tirar os monstros da escuridão e começar a dançar com eles. Nossa, tô imaginando aqui a gente dançando com os monstros. A gente tem que dançar com os nossos monstros, porque assim, quando a gente não faz esse movimento, Carol, os nossos monstros vão ficando cada vez maiores. Eles vão ficando cada vez mais intensos. E eles, em algum momento, eles vão nos engolir. Então, é esse o propósito do olhar da análise. É você dançar com os monstros, entende? Para você diminuir eles. E aí, nesse movimento, a felicidade tóxica, essa positividade tóxica, ela vai sempre estar fazendo esse movimento de
não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não vamos pensar em coisas ruins, não vamos pensar vamos pensar sempre em positividade. Tem um filme muito bacana, que é o Divertidamente. Você já assistiu ele? Acho que não. É um filme da Pixar que é para criança. E ele é muito fabuloso, porque ele vai trazer o seguinte, ele vai contar a história de uma menina, aí conta a história de dentro da cabecinha dela. Aí lá tem todos os sentimentos, felicidade, tristeza, ira, e ele vai, ao longo do filme, vai contando qual é a importância de cada um, sabe? E o mais bacana é você perceber o seguinte, a tristeza, ela tem uma importância, sabe? Porque é na tristeza que a gente consegue pensar sobre a gente, é na tristeza que a gente consegue fazer um movimento de nos reconectar com o universo, de fazer com que a gente muitas vezes reconstrua alguns movimentos que não estão tão bacanas na nossa vida. Então é na tristeza que eu consigo parar, pensar e aí modificar alguma coisa. Quando eu fico no processo de felicidade muito efusivo, né? Eu preciso estar sempre feliz, é porque eu estou fugindo de alguma coisa. E aí, a gente vem com o processo de que, por exemplo, qual hoje é o mercado mais lucrativo? É o mercado dos opioides, né? Tantos medicamentos que são para combater depressão, né? São os medicamentos da felicidade, quanto as drogas ilícitas, que elas trazem esse né? Dessa questão, desse movimento de que, assim, eu preciso estar feliz. Então, isso é um movimento que o ser tem de correr dos seus buracos. Tem aquela história, né, que o ser humano, ele foge da dor. Eu sempre digo, nós somos seres químicos, né? A gente é químico, então a gente não quer sentir dor. As nossas sinapses aqui, os nossos, né, a liberação de neurotransmissores. Então, o ser humano, ele foge da dor a todo momento. Mas o que é que está acontecendo com as pessoas hoje em dia? Essa geração, não sei, elas estão querendo fugir muito da dor. Elas não estão se permitindo, né, Fábio? Ficar triste. São as redes sociais que estão influenciando. Sim, as redes sociais, elas ajudam muito. Esse processo desse olhar... Schopenhauer vai dizer que nós estamos vivendo num momento do desejo, né? E que a nossa sociedade é uma sociedade do desejo. E essa sociedade do desejo, Carol, é uma sociedade que ela, por si só, ela é falha. Porque, assim, se eu mato o meu desejo, se eu sacio o meu desejo, eu paro de desejar e aí eu paro de existir. Eu preciso estar sempre desejando, essa é a verdade. Só que aí, nesse movimento todo, o que é que essa geração nova está vindo? Ela está vindo com ranhuras gigantescas no que se diz respeito à frustração. Elas não permitem mais ser frustrada. O não é algo que não é muito bem... Como é que eu posso dizer? Não é muito bem digerido, sabe? Então, assim, as coisas ruins, o que eu não posso fazer, os meus infortúnios, eu não consigo reconfigurar isso de uma forma saudável. Não, eu sempre tenho que passar que tá tudo bem, eu sempre tenho que passar que eu tô conseguindo, de alguma forma, que eu tô conseguindo realizar os meus desejos, sabe? E as redes sociais, elas batem muito nessa tecla, do sentido de que, assim, eu tenho que mostrar o quê? Eu tenho que mostrar o melhor. Eu tenho que mostrar o corpo mais bonito, eu tenho que mostrar a casa mais bonita. É tipo uma competição, né? Hoje em dia nas redes sociais. Você abre algumas redes e é sempre uma pessoa muito sarada, muito rica, muito maravilhosa, né? Eu só vou tirar aqui porque eu... Deixa só esse aqui, viu? Porque eu destruí, foi tudo, Fábio, pode pegar. Sim, nas redes sociais sempre é tudo muito... Ui, voltei. Nas redes sociais é sempre tudo muito maravilhoso. E a gente que, por exemplo, eu tô triste hoje, né? Aí eu não me permito ficar triste, mas também eu olho aquela rede social, eu acho que você se compara muito... Assim, algumas pessoas, né, se comparam com aquela vida perfeita, aí fica cada vez mais triste
E como é que a gente lida com essa... Com essa tristeza, né? Por exemplo, Carol, quando você traz esse processo, é de fato uma competição. É a competição do desejo, né? Quem mais consegue saciar o seu desejo, né? Olha, eu consegui saciar meu desejo, viajei, sei lá, para Tailândia, né? Viajei para fiz tal lugar, fui para tal lugar. Então, assim, é como se fosse um processo realmente de competição. Quem consegue melhor satisfazer o seu desejo, quem consegue esconder o seu vazio, sabe? Tem um outro autor da filosofia, que é o Chomsky, que ele vai falar que o ser humano, ele desde os primórdios, ele tem essa busca de procurar substâncias que façam com que ele tape esse buraco dele, sabe? Esse buraco existencial. Então a gente vai para a bebida, vai para as drogas, né? Porque eu preciso não ver a minha realidade. Aí você pergunta assim, o Instagram, né? Essas redes sociais ajudam nesse processo? E muito, porque é como se eu tivesse a todo tempo numa queda de braço com o social para dizer assim, olha, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. E de um tempo para cá, começou a associar a tristeza à doença, sabe? E aí isso é muito perigoso. Tristeza não é doença. Tristeza é algo natural do ser humano. E aí a gente precisa viver essa tristeza, a gente precisa viver essa angústia. Qual é o papel da angústia na nossa vida? O papel da angústia na nossa vida é fazer com que a gente pare e a gente olhe para os nossos defeitos, fazer com que a gente olhe para as nossas limitações e assim a gente poder configurar elas, transpassar esses limites, sabe? Eu não posso viver no mundo onde eu estou completo. Tem um livro muito bacana. Livro? Isso, que Adoro. É A Parte que Falta em Mim. Não sei se você já leu. Não. É um livro infantil, curtíssimo. Acho que ele não tem 20 páginas, Carol. E eu achei incrível. Quando eu vi esse livro, eu disse assim, gente, que livro bacana. A história do livro é assim, é como se fosse uma pedrinha, sabe? Em formato de Pac-Man. Sabe, Pac-Man, aquele jogo antigo, que é como se fosse era uma bolinha e tinha uma aberturazinha assim de uma boca, que ele saía comendo os fantasminhas. Então é como se fosse um Pac-Man de pedra. E aí ele vai rolando. E aí ele passa por vários lugares e ele canta sempre uma musiquinha, que ele diz assim, eu tô buscando a parte que falta em mim, tô buscando a parte que falta em mim. E aí ele, ao longo da história, que é uma história curtinha, ele vai encontrando vários pedacinhos, sabe, Carol? Que são pedacinhos que não encaixam direito nele. E aí, em todos os lugares que ele passa, nas paisagens, né, ele conversa com a amiga dele, lagartixa, aí diz que tá atrás da parte que falta nele, ele conversa com a amiga dele que é borboleta e fala também. Conversam, falam sobre várias coisas. E aí chega um momento do livro em que ele encontra a parte que falta nele. E aí ele se completa e ele vira um círculo. Aí ele, a partir do momento que ele vira um círculo, ele não consegue mais parar. Ele começa a andar muito rápido. Aí ele para de falar com a amiga dele borboleta, ele para de falar com a amiga dele, lagartixa. Aí ele chega num ponto que ele diz assim, eu preciso me desconectar dessa parte que está me completando. E aí ele diz assim, olha, eu não... Por mais que eu goste de você, por mais que você me sinta completo, eu sinto falta dos meus amigos. Aí ele se desliga dessa parte que falta nele, ele volta a ser imperfeito e ele volta a andar pelos mesmos lugares, cantando a mesma música. Por que eu achei esse livro fenomenal? Porque assim, ele é bem para criança mesmo, ele é muito infantil, mas ele vai trazer uma mensagem tão poderosa do sentido de que nós não somos perfeitos nem completos, sabe? E que bom que a gente não é perfeito nem completo, porque isso faz com que a gente faça um movimento, Carol, de estar sempre buscando se melhorar. E quando é que eu tenho essa percepção? Quando eu estou num movimento de tristeza e plenitude.
Mas peraí, a plenitude, porque assim, quando tu fala plenitude, eu acho que plenitude é uma coisa boa, é estar plena. Né? O pessoal fala, eu tô plena, tô plena. Plenitude é o quê? É um estado que você tá bem ou um estado que você tá... Porque tu falou que é um estado que você tá triste? Não. É o movimento, Carol, do meio. Você não está nem triste, nem feliz. Você vai estar pleno. Equilibrado. Equilibrado, isso. Só que esse equilíbrio, ele vai estar muito mais próximo da tristeza do que da alegria. E aí, por que que eu trago esse movimento, Carol? Porque quando você está na euforia da alegria, você não olha para os seus defeitos, para as suas limitações, sabe? Você quer vivenciar euforicamente aquela alegria. Entende? Então, assim, é esse o lugar da tristeza da nossa vida. A gente entender os nossos buracos. E como Freud já trazia, né? Freud falava o seguinte, o ser humano é um sujeito cheio de buracos. Né? Então, assim, e qual é o lugar... qual é o lugar da análise, né, nesse processo? É eu tapar os meus buracos? Não. É eu conviver com eles. É eu saber que eu tenho buracos, que eu tenho limitações, que eu tenho frustrações, mas eu saber pular essas limitações, sabe? E aí, por exemplo... Pular ou... Não, curar. Na verdade, a gente não vai curar as nossas frustrações. Quando eu digo pular, não é pular no sentido de esquecer, mas eu conseguir reconfigurar essa frustração para me poder viver com ela. Saber lidar com ela. Saber lidar com ela, entende? Porque assim, hoje, e aí eu vou trazer um exemplo muito trivial. Hoje a gente consegue perceber o seguinte, se eu, sei lá, eu tô numa balada, e aí eu sou heterossexual, tô numa balada, e aí eu fiquei afim de uma mulher. Se essa mulher não me corresponde, muitas vezes eu fico enlouquecido, né? E aí é onde a gente entra no feminicídio, onde a gente entra em todo esse processo. Eu fico enlouquecido, porque assim, eu não suporto o não do outro. A rejeição, eu ser frustrado. Não sei se você chegou a ver, mas há um mês atrás, em São Paulo, teve a história de um advogado que ele foi fechado no trânsito e aí ele perseguiu o carro da pessoa que ele foi fechado no trânsito por 2 quadras para dar um tiro na pessoa que fechou ele no trânsito, entende? E aí você diz assim, meu Deus, que absurdo, né? A pessoa, sei lá, desviou do caminho dela porque foi fechada no trânsito, passou 2 quarteirões para dar um tiro na outra pessoa, se eu não me engano era até uma enfermeira, algo assim do tipo. E assim, era alguém da saúde. E aí você pensa o seguinte, onde é que como é que a gente chegou nesse quadro, né? Nesse ponto social? Porque existe um processo de uma não frustração, eu não posso ser frustrado, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que estar sempre alegre, sabe? Que qualquer coisa que me tira disso, eu explodo, sabe? Eu não consigo conter os meus processos. É aquela questão que eu lhe falei, de você dançar com seus monstros. Quando você dança com as suas frustrações, quando você vivencia as suas frustrações de uma maneira bacana, você consegue fazer um movimento de uma dialética onde, na próxima vez que você for frustrado, você vai conseguir passar melhor por isso, entende? Tem uma frase da Coen que eu acho maravilhosa, que ela diz o seguinte, ela fala assim, que quando alguém engana ela agradece. Ela diz assim, ai, que bom que você me enganou, não sei o que, na próxima vez eu não vou ser mais enganado, né? Porque eu já... Como é essa história? Quando alguém engana... Quando alguém engana ela diz assim... Enganar como assim? Engana, passa a perna de alguma forma, mente. Aí ela diz assim, olha, que bom que essa pessoa me enganou, né? Na próxima vez eu vou tentar não ser mais enganada. Então, isso é vivenciar bem as frustrações, sabe? E aí, onde é que isso entra na... Seria como é? Uma inteligência emocional? Isso, é uma inteligência emocional. A pessoa vai sabendo lidar, né? Com essa situação. Com as situações. E aí,
Isso da COIN você ser positivo com a vida. A positividade tóxica é a partir do momento que eu digo o seguinte: você tem que aceitar as coisas ruins que acontecem com você. A gente passou por um período muito extremo, né, de 2 anos para cá, e aí muitas pessoas, sei lá, perderam emprego, tiveram que vender carro, tiveram que baixar o seu nível social de vida, enfim. Teve pessoas que perderam emprego também. E aí o que acontece não, você tem que agradecer. Isso tem um fundo aí, tem alguma coisa, você tem que tirar alguma coisa boa, você não pode ficar triste com isso. Não, você pode ficar triste com isso, sabe? Você só não pode, como você deve ficar triste com isso, para você depois poder se resiliar, para depois você poder melhorar de alguma forma, sabe, Carol? Porque, assim, existe esse movimento de que o ser humano ele precisa estar sempre bem, de que ele precisa estar sempre feliz, e não é sempre que a gente está feliz. Não é sempre que a gente está bem. A gente precisa. A gente lidar. pode ficar triste, mas tristeza em excesso também faz mal, né? Já viraria uma depressão, né? Sim, tristeza em excesso. A gente pode ficar triste, mas né? a gente pode ficar triste, a gente deve, sabe? Por exemplo, qual é o lugar da tristeza? O de reflexão. Reflexão sobre o que eu não quero na minha vida. Qual é o lugar da ira na minha existência, Carol? Vai ser o lugar de dizer assim, olha, não, se eu tô com raiva de alguma coisa aqui nesse ambiente, é porque eu preciso mudar alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa aqui que eu não tô me sentindo mais tão pleno. Então, o que é que eu tenho que mudar aqui? Qual é o lugar da inveja na minha vida? Que a gente diz, não quero ter inveja. Mas assim, qual é o lugar da inveja na minha vida? Muitas vezes o lugar da inveja... Só um minutinho, Fábio. Quando tu fala assim, qual é o lugar Qual é o lugar... Explica um pouquinho melhor assim para os leigos. O lugar... Porque tem um lugar de fala, né? Sim. Esse é conhecido, o lugar de fala. O lugar de fala é conhecido. Quando eu falo lugar, eu digo como é que eu vou poder usar essa emoção de alguma forma, entendeu? Porque toda emoção, ela tem um porquê acontecer. Ela não tá ali por nada, sabe? Nós não somos sujeitos cheios de emoções, cheios de desejos por nada, sabe? Tem um porquê dela estar ali. Então, eu preciso entender, Carol, qual é o porquê daquele sentimento está aparecendo ali. Vou te dar um exemplo. Se eu estou numa relação, uma relação amorosa, e eu começo a perceber que a relação amorosa me traz muito mais raiva do que alegria, sabe? Estar com a pessoa me traz... eu fico irritada, eu fico irritado, já não suporto mais algumas coisas que no passado era tão legal, era tão importante. Esse momento, Carol, é o momento de eu perceber o seguinte: opa, tem alguma coisa aqui que não tá bacana. Tem alguma coisa que já não tá mais tão interessante quanto era antes, então vamos parar e vamos pensar. As emoções, elas servem como termômetro das situações. Entende, Carol? Então, assim, se eu tô sentindo algum sentimento, raiva, amor, ódio, inveja, eu preciso entender por que é que isso está acontecendo naquele momento. E aí eu posso trabalhar com ele para modificar o meio, inclusive, que eu tô inserido, sabe? Porque se eu não faço esse movimento, eu vou ser sempre muito receptivo a tudo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem positividade tóxica e quer ver o bem em todos os lugares, a todo tempo, perde o crivo do que é ser crítico. Eu não consigo mais ter criticidade, sabe? Dizer assim, olha, se esse lugar me cabe, se esse lugar não me cabe mais. Entendeu? Porque eu tô sempre no movimento de que assim, olha, tá tudo feliz, tá tudo bem, tá tudo ótimo, que vai fazer com que eu acabe aceitando coisas que não são tão interessantes. Então,
esse é o grande abismo da positividade tóxica. E aí a gente volta para o início da nossa conversa. O processo de que tudo demais é veneno, né? Que a gente tinha comentado antes de começar o podcast. Que as avós sempre falavam isso pra gente, né? Tudo demais é veneno. Inclusive remédio, né? Remédio também é veneno. Então, assim, os sentimentos também. Amor demais é veneno, ódio demais é veneno, positividade demais é veneno, felicidade demais é veneno. A gente precisa saber lidar com todas essas nuances de sentimentos, sabe? Que a gente tem dentro de nós. E como é que a gente consegue lidar com essa situação? Pensando sobre, fazendo análise, sabe? Que é muito importante. Eu bato muito nessa tecla da análise. Aí, assim, o pessoal diz assim, não, mas é porque é a sua área, né? Eu digo assim, olha, é minha área. Mas também porque eu entendo a importância de você pensar sobre você, sabe? É o autoconhecimento, né? É primordial. É porque, assim, a partir do momento que você passa a pensar sobre você, Carol, você começa a aceitar esses monstros. Fica mais fácil, sabe? Tem uma música da Florence The Machine que ela diz o seguinte, hoje eu estou sozinha em casa e eu desço as escadas para me dançar com os meus demônios. Dançando com os monstros, né? Dançando com os monstros, isso. Ainda tô... E aí, é mais ou menos esse processo. Quando você começa a pensar sobre você, quando você começa a pensar sobre os seus limites, você tira esses seus monstros da gaveta e você começa a dançar com eles. E aí você minimiza eles. Do mesmo jeito da angústia, do mesmo jeito da tristeza, sabe? A gente precisa estar com esse movimento. De dar esse espaço para que eles apareçam. E, assim, esse espaço, ele tem que ser um espaço adequado também, sabe? Nem de mais, nem de menos, né? E aí, a gente conversando, né? Você perguntou para mim o seguinte, Fábio, as redes sociais, elas podem ser boas também? Eu acredito que tudo na vida tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a perceber que as redes sociais, elas também podem ser um caminho para você levar informação, para você levar conhecimento, você trocar ideias bacanas, eu acredito que aí sim a gente vai encontrar um lugar interessante, sabe? Hoje, a gente encontra um lugar muito tóxico, né? De um processo em que, assim, eu tenho que sempre estar mostrando o quanto que eu estou satisfazendo o meu desejo e estar nesse processo de comparação. Né? Pois é, a toxicidade das redes sociais, ela entra como, assim, as pessoas mostrando uma vida muito perfeita... como é que ela é tóxica? Porque, assim, a maioria ninguém mostra tristeza no Instagram, né? Ninguém mostra. A gente abre o Instagram, só tem coisa boa, coisa bonita, carro do ano, corpos malhados e pessoas felizes, família de margarina. Assim, ninguém mostra. Não é que eu seja contra, tá, gente, isso, mas... Assim, ninguém mostra a tristeza, né? Então, fica passando essa ideia lá no nosso subconsciente que não existe tristeza, não existe coisas ruins, é tudo... A vida de todo mundo é uma maravilha, né? Nas redes sociais. Sim. Como é que a gente consegue lidar com isso? Eu acho que, assim, a melhor forma de lidar com essas redes sociais tóxicas é você entendendo o que são as máscaras, sabe? E até onde eu posso ir. Por exemplo, eu entender que aquilo dali é a máscara daquele sujeito e que aquilo dali tem outras camadas por trás e eu não me exigir estar dentro daquele mesmo nicho. Eu não me exigir estar também tendo que fazer esse mesmo movimento de estar extremamente feliz, de estar, assim... tem uma família de margarina, né? Essas coisas todas. Então, assim, é perceber os meus limites dentro desse processo. E, assim, e aí você traz assim, Fábio, mas eu entro, né? E só tem isso e tudo mais, como é que eu consigo lidar com essa situação? Eu acho extremamente chique quem diz assim pra mim, eu não tenho mais redes sociais.
Né? É uma pessoa corajosa, né, hoje em dia, porque tem muito aquela... como é? De rebanho? O efeito manada. Efeito manada, pronto. Tem muito aquele efeito manada. Qual é teu Instagram? Instagram ou sei lá, Facebook, né? Uhum. Então, quase assim, todo mundo tem, né? Então, eu acho muito chique, eu acho maravilhoso. Agora, quem não consegue... Esses dias, inclusive, eu tava... Acho que há uns 2 meses atrás, eu vi uma reportagem da Glória Pires, que ela desinstalou o WhatsApp, né? E aí ela disse assim, quem quiser falar comigo agora me mande e-mail. Eu achei assim... Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Eu tinha uma professora na graduação que ela não tinha. Inclusive, o celular dela era um celular daqueles mais antigos, né? E ela deixava muito claro. Ela falava o seguinte, olha, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem o Facebook. Se quiserem falar comigo, falem comigo pelo e-mail. Ou então me mande SMS. Era tão... Assim, eu achava tão interessante esse processo dela, né? E assim, não é como você falou. A gente não... Hoje, a nossa vida, ela tá muito atrelada a esses processos sociais, essas questões de redes, né? Vide o que aconteceu há 2 semanas atrás, quando o WhatsApp caiu, né? Que foi, assim, uma loucura. Né? Eu tive colegas que, inclusive, chegaram a mandar, depois que passou, né? Que mandaram mensagem pra mim dizendo assim, Fábio, na segunda eu não atendi, não sei o que. Tu não atendeu por quê? Não, porque não tinha WhatsApp pra confirmar com meus pacientes. Eu disse assim, o telefone liga, né? Ainda existe telefone, acaso, né? Ainda existe. Tu sabe que o teu telefone veio com uma função muito bacana que já é de fábrica, que é um telefonezinho que tu clica lá e tu liga e a pessoa atende, né? Tu assim... Mas a gente já tá tão atrelado a esse processo que a gente acaba não conseguindo se ver sem, né? E aí, qual é o processo nesse movimento todo, Carol? É entender as suas limitações dentro do lugar que é a internet, sabe? Eu acho interessante, há uns 3, 4 anos atrás, se eu não me engano, quando lançou aquele filme Ela, né? E eu lembro que quando eu assisti com um colega, esse colega disse assim, mas isso é uma loucura, isso não vai acontecer, né? Uma pessoa se apaixonar pelo sistema mobile dela. Aí eu disse assim, eu falei na época para ele, eu disse assim, olha, a gente precisa entender que esse corte que o filme fez foi um corte de um futuro distópico que não está muito longe do nosso futuro, onde nós estamos cada vez mais próximos da tecnologia e mais distantes do social. Sim. Né? E aí, isso também, querendo ou não, influencia para que aconteça um outro fenômeno, Carol, que E aí é interessante, antes de eu falar sobre esse fenômeno, é interessante a gente entender o seguinte. Eu não estou aqui dizendo que pessoas que são conectadas são pessoas alienadas ou algo do tipo. Nem tampouco estou dizendo que pessoas que são desconectadas são pessoas que são mais cultas. Não é isso. E muito menos estou dizendo que pessoas tóxicas são pessoas que têm positividade tóxica são pessoas extremamente ruins. Ou que fazem isso porque são pessoas más, nem nada. E aí a gente volta para o ponto que eu deixei em aberto. O que é que acontece com esse processo da tecnologia? Faz com que as bolhas sociais elas fiquem muito mais aparentes. Entende? Então, por exemplo, eu passo a olhar a minha vida a partir das pessoas que estão ao meu redor. Então, por exemplo, se eu tenho uma família de boa condição, se eu nasci numa família de boa condição, meus amigos têm boas condições, e aí eu consigo viajar, eu consegui ter um emprego muito bom, consegui fazer uma faculdade muito boa, estudar em colégio muito bom. E aí eu fico naquela que todo mundo ao meu redor também conseguiu isso, e aí eu digo assim, não, mas eu consegui isso porque eu sempre pensei positivo. Eu sempre fui muito positiva nas minhas coisas, por isso que deu tudo certo na minha vida. Entende? Só que aí você não rompe a sua bolha para você perceber o seguinte, olha, não, tem outras pessoas que não têm o mesmo privilégio que eu tenho. Entende? Então, assim, a tecnologia, ela também ajuda na construção dessas bolhas sociais, que
retroalimenta esse processo da positividade tóxica. Entende? É tanto que, por exemplo, esses dias, eu conversando com um colega, eu peguei e disse assim, eu estou percebendo que os psicólogos estão mais dentro das redes sociais, não sei o que, eu falando, né? Aí o meu colega pegou e disse assim, Fábio, cuidado com as suas bolhas sociais, né? Eu conheço psicólogos e psicanalistas que ainda não entraram. Porque na conversa que a gente estava tendo, eu estava dizendo o seguinte, eu não sou muito de redes sociais, né? Eu posto muito pouco, eu tenho minha rede social privada, minha pessoal privada, que eu posto pouquíssimo. A rede social da clínica a gente posta mais, mas a gente posta mais coisas, pôsteres sem fotos nossas, é mais em pôsteres informativos, né? E aí eu vejo muitos colegas, né, entrando nesse nicho social, e eu estava meio que impulsionando isso para mim. Inclusive, eu comecei a trabalhar isso em análise, né, dizendo assim, eu tenho que começar a ficar mais à frente das câmeras. Então, tu estava se exigindo isso. a ter uma postura que normalmente tu não... Que eu não tenho. Não tem, né? Porque eu estava vendo o seguinte, a questão do... Quando você não é visto, você não é lembrado, né? Sim. E aí eu estava conversando isso com um colega, o meu colega pegou e disse assim, olha, ei, Fábio, cuidado com a sua bolha social, né? Que assim, eu conheço alguns analistas, eu conheço alguns psicólogos que ainda não entraram nesse nicho. E aí, quando ele fez esse movimento, eu percebi, putz, olha aqui esse movimento de bolha, né? Eu olhando só para dentro do meu processo social. Eu tenho muitos colegas que, por exemplo, como eu faço muito trabalho voltado, faço cursos para quem está entrando na psicologia agora, para quem está entrando na psicanálise, dou orientação, né, nesse sentido, acaba que esses colegas acabam me seguindo nas redes sociais, são colegas mais jovens. Então, são colegas que estão mais voltados para esse processo do TikTok, né? Essas coisas todas, essas dancinhas. E aí eu comecei a perceber que, opa, olha que o nicho que eu tô olhando, tem esse outro nicho aqui, que é o nicho mais tradicional, que ainda não entrou nesse processo. Então, dentro da positividade tóxica, a gente também tem que olhar esses nossos nichos, tá? Sabe quando a gente diz assim, nesse período que foi um período de quase 2 anos que a gente passou, né, de algumas restrições, muita gente melhorou. Eu vi que muita gente conseguiu sair do emprego, montou seu próprio emprego, né? Eu vi na época ainda que a gente estava, né, no processo todo vivenciando a reclusão de toda essa situação. Eu vi gente dizendo assim, olha, não teve até uma reportagem num jornal famoso que uma família de 4 mulheres pegou a renda de uma assistência do governo que estava dando e construiu uma empresa de marmitas e estava dando super bem e tudo mais. Só que, quando a gente olha para isso, a gente diz assim, não, então está melhorando, está crescendo. A gente tem que olhar o todo. A gente não tem que olhar só aquela parte. Então, o positivo tóxico, ele vai fazer esse processo. Ele olha só para a bolha dele. Sabe, Carol? E aí esquece que tem outras coisas que são muito maiores. Sabe? Que tem outras camadas, tem outras pessoas, tem outras vivências. E que não é ruim estar triste, que a gente pode estar triste, que a gente deve, inclusive, ficar triste. Então, Fábio, é importante a gente saber o momento de ficar triste, né? O momento de ficar feliz, ser positivo, mas não ser positivo exageradamente, né? Tem que estar pleno, né? Pleno é o equilíbrio, né? É o equilíbrio de tudo isso. Tem uma história interessante um discípulo de Buda chegou para ele e disse o seguinte, Buda, o que é felicidade? Aí Buda pegou e disse assim, é uma gota no meio do oceano. Aí ele, dias depois, veio, Buda, e o que é tristeza? Aí Buda disse, é uma gota no meio do oceano. Aí o discípulo foi embora e depois ele voltou de novo. Ele, Buda, mas o que é o oceano? Aí Buda pegou e disse assim, oceano é a presentificação. Aí ele... É o presente. Aí ele perguntou, né? E o que seria essa presentificação? Ele, você vivenciar os momentos. Os momentos, eles são gotas.
né? E aí você tem que vivenciar esses momentos. As gotas eu trago pra cá como se fossem os sentimentos, Carol. A gente precisa vivenciar elas. Se eu tô triste, que eu esteja triste. Se eu tô feliz, que eu esteja feliz. Mas que eu entenda que são ciclos que vão passar e que eles não vão perdurar para toda a minha vida, sabe? Tem aquela questão de que, por exemplo, quando você é adolescente, aí você, sei lá, leva fora do seu crush, aí você fica naquela dor imensa, né? De que assim, ai meu Deus, eu nunca vou melhorar dessa dor. E daí a pouco você encontra um outro crush, daí a pouco você tá namorando, e você acaba esquecendo esse processo. Então, assim, é mais ou menos essa situação. A gente precisa se presentificar, a gente precisa ser mais... a gente precisa entender que os sentimentos, eles precisam ter vazão, sabe? Tudo que eu tampo, tudo que eu tampo e eu vou colocando mais coisa ali dentro, em algum momento ele explode, sabe? Isso é com tudo na nossa vida. Então, eu preciso entender que essa conta-gota que o Buda trouxe, né, lá para o discípulo dele, é esse movimento. Cada gotinha, né, o oceano são várias gotas. Então, assim, se eu entender os sentimentos como gotas, se eu for colocando esses sentimentos dentro de um potinho e for fechando ele, em algum momento esse pote vai transbordar. E aí é onde a gente vai chegar nos movimentos, por exemplo, na depressão, na ansiedade, sabe? Em processos psíquicos que são que querem dar vazão a esse sentimento que você prende, sabe? E, não, conclui. Não, eu ia dizer assim, que a questão de fazer terapia, falando sobre isso, né, que tu falou que as pessoas, a gente tende a prender os sentimentos, ou então jogar os sentimentos para debaixo do tapete, né? E um dia essa poeira vai subir, né? Mas eu noto muito também que tem muita gente que quer fazer terapia, que faz, tranquilo. Tem gente que tem tabu. Tem um tabu muito grande na sociedade, né? Eu particularmente, eu estou revelando aqui, né, que eu faço terapia faz 1 ano, mas eu tinha um tabu. E eu tinha um tabu até de falar. Eu faço terapia. Eu não falava. Hoje em dia eu sou tranquila, porque terapia para mim, hoje em dia, é autoconhecimento, né? Aí, esse tabu, Carol, vem do processo de que olhar para o mental é você, de alguma forma, olhar para a doença. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o nosso olhar sobre o nosso processo, né, nosso processo de doença e saúde, e sobre buscar profissionais de saúde, cada vez vem tornando-se mais distante. É difícil você dizer hoje em dia, por exemplo, minha família tem um médico da família. Hoje é muito difícil você encontrar famílias que têm médico de família, né? Que assim, esse médico aqui me acompanhou minha mãe, vai acompanhar meus filhos e tudo mais. Eu vou para o médico regularmente fazer check-up. É muito difícil. Você só vai quando você está sentindo uma dor, né? Dentista também do mesmo jeito, né? né? Você vai nesse processo de tipo assim, eu vou negligenciando esse olhar. Quando a gente olha para o psíquico, não vai ser diferente. Só vai quando está num processo assim extremo. E a nossa medicina, o nosso olhar sobre a saúde é muito de descolar, né? A gente descola o mental do corpo. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma medicina que está começando um processo de humanização. Eu lembro que na época que eu fui fazer meu estágio dentro da psiquiatria, né? Eu peguei um médico que ele já era bem idoso, ele já tinha muitos anos de psiquiatria e tudo mais. E aí eu fui falar com ele sobre alguns processos psicológicos, né? E ele foi extremamente... Alguns processos psicológicos e psicanalíticos. Ele foi extremamente relutante. Ele disse que, não, Fábio, isso é muita fantasia, não sei o quê, isso é muita filosofia, não. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu vou te dar
2 semanas para tu me trazer um plano terapêutico para esse paciente, certo? E se esse plano terapêutico ele funcionar e eu perceber que ele vai funcionar, aí eu coloco em prática. Eu fui lá, desenvolvi com a minha dupla e tudo mais, chegamos para ele aplicou e deu certo. Mas esse olhar dele sobre a psicologia não vai muito distante ao olhar do sujeito que é leigo, que não é médico, que não estudou medicina nem nada. Por quê? Porque quando a gente, por exemplo, inclusive quando você vai falar de uma dor, Carol, que você diz assim, não, isso é coisa da tua cabeça. Como se ser coisa da cabeça fosse menos doloroso, fosse menos impactante, entende? Então, construiu esse processo. E se construiu também, ao longo do tempo, 2 olhares sobre a psicologia. O primeiro olhar foi que só quem vai para a psicologia é quem é doido. Assim, é quem está passando por algum transtorno gigantesco e vai para a psicologia. E o segundo olhar sobre a psicologia foi um olhar elitista. Só quem vai para psicólogo é quem tem muito dinheiro para bancar a psicologia. Né? Quando eu saí da graduação, né, eu lembro que uma das coisas que a minha professora falava, minha professora, que era preparação para a clínica, ela dizia o seguinte: gente, clínica é muito bom, mas sempre busquem uma segunda renda para a clínica, porque no final do ano você não recebe 13º, na verdade é tirado de você, porque no final do ano muitos pacientes saem porque eles acreditam que tem coisas muito mais importantes. E aí, esse olhar dela, né, esse olhar que ela trouxe, era um olhar da sociedade, e ainda é um olhar muito da sociedade, de achar o seguinte: não, eu despender esse dinheiro para o meu, ou esse tempo para o meu olhar psicológico, é uma frivolidade, né? E a gente ainda encontra muita gente nesse sentido aqui. A psicologia, ela vem batendo muito na tecla para desmistificar isso, né? Os jovens aí estão trazendo muito isso, os jovens cada vez querendo mais se conhecer, isso é bom. O autoconhecimento, ele tá, assim, em alta. E é muito importante, né, Fábio, o autoconhecimento, porque quando você tem conhecimento sobre si, você conhece tanto os seus defeitos como suas qualidades. Né? Às vezes, porque tem muita gente, eu era uma pessoa assim, estou me trabalhando, né, estou me trabalhando. Mas a questão de você, às vezes, não tem percepção sobre os seus defeitos. Você não consegue se enxergar fazendo algo ou sendo uma pessoa assim, assado. Você não consegue. Às vezes, precisa o olhar externo, um feedback, digamos assim, né? Para alguém, ei, tu tá assim, ó, maneira aí, né? Para a gente conseguir ter esse olhar sobre a gente, esse autoconhecimento, né? E a terapia, ela vem trazer isso muitas vezes, né? Você vai se conhecendo, você vai conhecendo seus potenciais, né? Eu falo muito, né, gente? Eu tenho que parar com essa mania. Você vai conhecendo seus potenciais e vai trabalhando ali os seus defeitos. Lógico que você não vai ficar perfeito, né? Porque ninguém é perfeito. Como a gente falou aqui, né? A gente tem que conseguir lidar com as nossas imperfeições, com as nossas angústias. Né? Mas a terapia eu acho fantástico. Eu aconselho muito. E você traz um ponto muito interessante, essa questão do olhar sobre os processos, né? Quando, há um tempo atrás, eu não sei se você conhece o músico Jay Vlacker. Não. É uma banda já antiga. E aí ele tem uma música que o nome da música é Você tem que me agradecer, algo assim do tipo, que conta a história de um relacionamento extremamente abusivo. E aí, eu faço, como eu lhe falei, eu tenho dentro da minha clínica, dentro do instituto, a gente tem uma ala que é para atendimentos gratuitos, para pessoas que não podem custear seu tratamento psicológico, então a gente oferece o tratamento psicológico para elas, né? E aí, mediante a seguinte questão, né? Eles assinam um termo onde as histórias e os processos deles vão ser usados para nossos estudos mais aprofundados, para estudos de caso e tudo mais, né? Porque é uma forma de
é uma forma de nós ambos nos ajudarmos nesse sentido. Por isso que eu digo que não é de graça, nada é de graça, né? Eles nos ajudam a estudar. E aí, eu tô num processo de escrever um artigo sobre relacionamentos abusivos. E aí eu peguei, mandei essa música para um paciente, que ele é um paciente que ele é muito abusador dentro da relação dele, mas ele não consegue perceber. Por que ele não consegue perceber? Porque já é algo que, assim, ao longo da vida dele se construiu um olhar, e aí ele é desse programa, por isso que eu tô falando, porque eu tô usando a história dele como base para construir esse artigo. E aí, ele, durante a vida dele inteira, ele entendeu que amor é uma troca quase que... Como é que eu posso te dizer, Carol? É uma troca onde eu te dou alguma coisa e você tem que me dar algo muito maior, sabe? É mais ou menos esse processo. Então, por exemplo, ele quer muita atenção da namorada. Então, toda vida que a namorada pensa em fazer algum movimento sozinha, sair com as amigas e tudo mais, aí ele fica muito triste, aí ele usa a doença dele, que ele tem depressão, como arma para que ela fique em casa e tudo mais. A gente vem trabalhando nessas situações, né? E aí eu peguei e mandei essa música do Jai Vak, que é uma música que fala sobre relacionamento abusivo. Né? E essa questão da percepção é interessante, porque quando eu mandei a primeira vez, ele pegou e disse assim, olha, não vou mandar. E aí ele vai perceber que ele é o abusador, né? Aí quando foi na sessão seguinte, ele chegou. Fábio, você leu... Você realmente leu toda a história da minha vida com essa minha relação atual. Aí eu, foi mesmo. Que bacana, deu um strike, né? Ele, a minha namorada é extremamente abusadora. Aí eu... Ele entendeu que era que ela que era, né? Ele entendeu. Eu acho que a indireta da música não deu certo. Ele entendeu que a música tava dizendo que a namorada dele era abusadora. Eu disse assim, Jesus, me ilumina aqui. E aí, ao longo das as sessões posteriores, eu fui trabalhando o processo da música, eu trouxe a letra da música pra gente conversar. E aí ele entendeu, e aí chegou um momento que ele entendeu e disse assim, opa, sou eu que sou assim. Ele conseguiu aí ele conseguiu entender. Né? Aí, isso depois de a gente trabalhar a música mais de um mês, mais de 4 sessões. Aí, opa, sou eu que sou assim. Aí eu disse assim, pronto, agora você chegou num ponto muito bacana. Você entendeu o processo de que, assim, você faz isso não porque você quer, mas porque foi uma construção sua. Então, é esse mesmo processo que você traz, Carol. Muitas vezes a gente faz movimentos que a gente não percebe, são movimentos involuntários, sabe? Inclusive no que se diz respeito a se relacionar, sabe? E aí, quando eu falo se relacionar, não é só se relacionar com o namorado ou com a namorada, é se relacionar com o mundo. Quando a gente se relaciona com o mundo, a gente tem maneiras de se relacionar que muitas vezes já estão tão automáticas que a gente não consegue perceber que são destrutivas para o outro, sabe? E aí a gente retorna lá para o nosso tema central, que é a positividade tóxica. Por exemplo, eu aprendi minha vida inteira que eu tenho que ser positivo para que as coisas aconteçam na minha vida bem. Então, eu não vou permitir que a tristeza se instale. Né? Eu não vou permitir que a tristeza chegue perto de mim, ou que eu vivencie tristeza, ou que as pessoas que estão ao meu redor vivenciem tristezas. Então, eu vou estar sempre lutando para que ninguém fique triste ao meu lado. Mas isso foi uma configuração que se deu ao longo da vida, sabe? Ela se construiu assim. E aí, para se desconstruir, é um processo muito intenso. Né? Sim, Fábio. E falando... Como era aquele caso que tu falou do rapaz? Sim, assim, a influência das redes sociais, né? A gente precisa entender que assim, as redes sociais elas são uma faca de dois gumes, né? Como a gente estava comentando. Elas tanto podem trazer esse processo, né, de informação. A gente tem aí youtubers que fazem isso muito bem, né? A gente tem canais muito bacanas aí.
É o seu podcast agora, né? Também trazendo informação. Isso é muito bacana. Mas a gente também tem um lado bem obscuro. Por exemplo, a gente teve recentemente aqui em Fortaleza o caso de um rapaz que acabou ceifando a vida dele por conta da pressão, né? Por conta da pressão da internet. Ele postou um vídeo com uma trend de beijar o amigo, né? E ele acabou não beijando o amigo e acabaram mandando muitas mensagens, mensagens homofóbicas, né, para ele. E ele acabou fechando o vídeo, deletando o vídeo, mas continuaram upando, né? Porque assim, quando tá na rede, ainda se tem um olhar de que é uma terra sem leis, né? Querendo ou não, ainda tem esse olhar, principalmente aqui no nosso país. Recentemente a gente teve algumas sanções aí do governo com relação à questão de processos nesse sentido, para a gente dar uma regulamentada na internet, né, nos conteúdos, né? Há 2, 3 anos atrás, se não me engano, teve a lei Carolina Dickmann, né, que é muito importante citar, que é um referencial nesse processo. Enfim, então assim, essa pressão foi tão grande que ele acabou ceifando a vida dele, né? Então assim, a gente precisa ter um olhar sobre a internet, que é um olhar, assim, a internet ela é um oceano, né? Então, assim, como todo oceano, ela tem suas camadas. Então, a gente precisa ter cuidado com esses processos, né? Semana passada, eu vi um pôster sobre essa nova série da Netflix, o Round 6. Né? Tá todo mundo aí fervilhando e tudo mais. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. E aí eu vi muita criança também postando, né? Muita gente enfurecida por esse processo de ter crianças ovacionando a bonequinha lá, né, e tudo mais. Só que esse olhar sobre o processo é você entender o quanto que a criança ela está introduzida dentro das redes sociais, dentro da internet, que os pais precisam ter um olhar sobre isso, né? Porque assim, Round 6 jamais é uma série para crianças, né? É uma série para adultos, então assim, a gente precisa ter um olhar sobre isso. E assim, hoje a gente tem uma geração que é muito mais conectada, né? Uma geração que os relacionamentos virtuais às vezes são inclusive mais intensos do que os relacionamentos pessoais. Nossa. Então, é um olhar, Carol, que a gente tem que ter sobre esses adolescentes, de puxar sabe? De puxar eles para esse social, de estar abraçando mais eles nesse social, a família fazendo esses movimentos. E como é que se faz esses movimentos? Principalmente abraçando o seu adolescente, sabe? Conversando com ele. Eu digo muito para os meus analisantes que têm filhos adolescentes, eu digo assim, olha, você tem que ser pai, tem que frustrar seu filho, isso é óbvio. Temos que ser frustrados em todos os momentos da nossa vida. Que nós sempre sim, porque a criança quer, né? Isso. Até porque nós, adultos, vamos ser frustrados também. E a criança ela já precisa estar entendendo esse processo. Mas você também tem que ser amigo do seu filho. Você também tem que ter essa dialética de ser amigo, de ser companheiro, para que ele possa estar aqui. Para ele entender que a internet ela tem que ser um adendo. E não tem que ser o que é o principal, sabe? Nas suas relações. Porque, assim, a Elizabeth Roudinesco, ela tem um livro que é Para que serve a psicanálise. E ela vai falar sobre esse movimento, Carol, atual, do sujeito de não querer passar por frustrações e criar um universo para ele, quase que um universo esquizoide, sabe? Que a internet Como é assim, isso. esquizoide? Esquizoide é quando a gente cria um mundo quando a gente cria um mundo ficcional, sabe? Quase de forma mais geral, por exemplo, os esquizofrênicos, eles vivenciam um real que não é o nosso real, sabe? Mas é o real deles, é o real visceral deles. Por exemplo, quando a gente está numa sala com esquizofrênicos, a gente tem que entender que tudo pode acontecer.
eu atendo uma paciente nesse mesmo programa, né? Nesse mesmo programa da minha clínica. Do voluntário, voluntário, né? Isso. Que ela tem um relacionamento, Carol, eu acho que já vai fazer 15 anos que ela tem um relacionamento com o Michael Jackson. Isso. E ela dá todos os detalhes de como é a vida dela com ele, de como é que de como é que eles têm, inclusive, relação sexual, enfim. Ela dá todo esse processo. E essa é a vida dela, sabe? Ela tem lá o trabalho dela, ela é coletora de resíduos recicláveis e tudo mais. Ela consegue viver uma vida adequada, né? Podemos assim dizer. Mas ela tem esse processo, desse amor que ela guarda. E assim, é uma vida que ela vivencia. E ela vivencia de fato, porque ela traz esse é um processo de realidade dela. Eu ia te perguntar, porque a gente falando muito de internet, esse mundo virtual, né? Eu ia te perguntar qual eram as patologias psiquiátricas, psicológicas, eu não sei como chama, que a pessoa confunde as realidades, né? Ela está aqui, ela está vivendo aqui, mas ela pode... É como se ela vivesse no virtual também. Ela pode viver no virtual, pode confundir, né, o virtual com o real. Quais são as patologias? A gente tem a esquizofrenia, né, que é a mais comum, mas, por exemplo, a própria depressão pode se desenvolver para esse processo, entendeu? A ansiedade também, quando a ansiedade é muito... Toda patologia que tem um viés esquizoide é uma patologia que tem um processo dessa fuga desse real, sabe? Porque é quando o sujeito ele não consegue mais suportar a realidade dele e aí ele cria um caminho, ele vai criar um universo todo novo para ele, sabe? Os artistas... É como se fosse uma fuga? É uma fuga. É uma fuga da dor. É uma fuga da dor. Eu não consigo... O Freud vai explicar, lá quando ele vai falar sobre os 3 ensaios sobre a sexualidade, e ele vai falar sobre o movimento das estruturas, sabe? Que ele diz o seguinte, olha, a gente vai ter 3 estruturas, certo? Nós somos os neuróticos, os psicóticos e os... neuróticos, psicóticos... E agora eu esqueci o outro. Não é paranoicos, não. Não são os paranoicos. Neuróticos, psicóticos e perversos. Pronto. E aí, nessas 3 estruturas, ele vai dizer o seguinte, Carol. Os neuróticos, vai ser os sujeitos, vamos dizer assim, são os sujeitos que lidam com o real, que lidam com essa lei. Porque esse real, vamos pensar o real como as leis que regem a sociedade em que você está imposto, tá certo? Em linhas gerais é isso, tá bom? Mas tem mais coisinhas aí dentro, mas assim, em linhas gerais, para que todo mundo consiga entender, é mais ou menos isso. Neurótico é aquele sujeito que ele não só aceita, como ele sofre por essas dores. Por exemplo, eu, sei lá, recebo um não de uma paquera. Eu sofro com esse não, mas eu consigo entender esse não. Entendeu? Eu tenho que... eu não posso roubar algo que eu queira. Entendeu? Ele consegue entender esse processo. O perverso vai ser o sujeito que ele entende a lei, certo? Mas ele diz assim, ó, não quero saber. Eu vou lá e eu não tô nem aí, sabe? Tipo assim, eu não posso fazer isso, vou lá e faço. Sei lá, tô casado e não posso trair. Tô nem aí, vou trair, entendeu? Eu não posso fazer tal coisa porque a sociedade não permite. Tô nem aí, vou fazer. Esse é o perverso. Esse é o perverso. Aí o neurótico é o que... O neurótico somos, vamos dizer assim, somos nós. Somos os que conseguem lidar com a realidade. E os outros? E os psicóticos são esses sujeitos que eles não... A lei não consegue passar por eles. E aí o Freud vai tomar do direito uma palavra que é inimputável, né? Que no direito inimputável é o sujeito que não pode que não tem controle sobre suas ações e por isso a lei não pode
ser exercida em cima dele. Então, por exemplo, os esquizofrênicos, a lei, ela não atinge eles, entende? Por exemplo, eles não vão para uma cela comum, eles vão para tratamentos psiquiátricos, entendeu? Eles não, de modo geral, é isso. Então, todo e qualquer sujeito que flerta com o não suportar o real, sabe? Ele tá nesse processo da psicose, sabe? Tá nesse processo dessa inscrição esquizoide do sujeito de que assim, olha, eu não consigo suportar esse real, então eu vou criar um outro real para mim. Então, por exemplo, a gente tem vários casos fora do nosso país, mas um mais gritante que eu vi, eu acho que tem uns 3, 4 meses, foi de um casal no Japão, que a filha deles morreu de inanição. A filha deles de 1 ano. Porque eles maratonaram um jogo. Eles estavam vivendo num jogo, sabe? Que era um jogo de realidade virtual. Então, eles passaram a viver dentro desse jogo por dias e a filha, que tinha menos de 1 ano, morreu de inanição. Os dois foram presos. E os dois também estavam num processo de inanição também. Então, você entende assim, ó, é um não suportar. Eu não suporto essa realidade, então eu vou criar uma realidade para mim. E aí eu preciso ter cuidado nesse processo das redes sociais, por isso que é muito importante a gente entender o tempo que a gente passa nas redes sociais, Carol. Porque até as redes sociais, elas podem se transformar em drogas, sabe? Elas podem se transformar em processos de dependência, sabe? Tem aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem viver sem o celular, pelo amor de Deus. Se passa 1 hora longe do celular, já tá ali louca, enlouquecida, né? Já não consegue... Ai, não consigo respirar, não consigo... Se eu saio de casa sem celular, eu estou nua, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar sobre esse processo. Por que as redes sociais, elas estão tão encantadoras? O que é que na tua realidade você não está conseguindo suportar, sabe? Porque esse movimento de eu criar um novo lugar para mim é porque eu não suporto mais o real. Acontece alguma coisa ou aconteceu alguma coisa no teu real que tu não suporta mais. Então, assim, é muito melhor me refugiar num outro processo porque é muito mais cômodo para mim, sabe? Tem um livro escrito por um esquizofrênico, que foi eu digo que o Freud, ele, antes da terapia, exoterapia online, né? Eu digo que Freud, ele, inclusive nesse processo, ele foi muito pioneiro. Ele trabalhou com Schreber durante algum tempo. Ele nunca atendeu Schreber de fato. Quem é Schreber? Schreber é um psicótico que Freud, entre aspas, atendeu da época dele lá, que ele atendeu por meio de cartas. Ele e Freud trocavam cartas. Por isso que eu digo que Freud antecedeu os atendimentos online. E aí o Schreber tem um livro do Schreber, em que ele vai contar a experiência dele como é um sujeito esquizofrênico, um sujeito que não está aqui. E aí você vê que é um livro que ele é todo cortado. Ele tem horas que o Schreber é mulher, tem horas que o Schreber é uma barata, tem horas que o Schreber é um sujeito, é um monstro, sabe? E assim, ele vai descrevendo lá no livro as sensações de ser uma barata, as sensações de ser uma mulher. E esse é o processo dele, porque ele não consegue suportar o real. Então, assim, quando você traz o que é que as redes sociais hoje podem causar, quando eu olho para a realidade das redes sociais, que é uma realidade muito ilusória, e eu não suporto a minha, eu tenho que ver até que ponto eu vou querer me refugiar nesse processo, entendeu? Nesse processo das redes sociais. Até que ponto eu não consigo mais me dissociar.
Eu não consigo mais viver sem estar ali naquele processo das redes sociais. Eu não consigo mais me ver sem estar dentro daquele jogo, sabe? Hoje em dia a gente tem jogos de vida virtual, né? A gente tem os The Sims, se eu não me engano, que você pode fazer faculdade lá dentro, que você pode criar casa, você cria filhos, você tem família, entende? Então, assim, você tem que ter cuidado só no processo de... Eu não estou dizendo que esses jogos são ruins, ou que esses jogos eles vão fazer o movimento de criar pessoas psicóticas, não. Mas a gente tem que ver o seguinte, até que ponto eu estou fazendo o movimento de me desligar do social, de me desligar, inclusive, da minha humanidade, sabe? O problema, a grande questão nesse processo todo, Carol, não é o videogame ou não o videogame, não é o social ou não o social, mas é o quanto eu estou me desligando desse social, o quanto que eu estou deixando de olhar para o humano. Por exemplo, quando tem crianças que estão brincando de batatinha 1, 2, 3 e acham assim super legal, né? E elas até então não entendem o contexto, né? Mas assim, a partir do momento que elas começam a entender esse processo e tudo mais, e começa-se a normalizar a morte, começa a se normalizar a morte do outro, começa a se normalizar a tortura, a gente vai ter processos como a gente teve assim, e isso eu tô falando de uma forma, assim, extrema, né? A gente vai ter processos como a gente teve no Holocausto, né? Por que eu trago isso? Porque chegou um ponto da sociedade, e assim, os alemães, eles são muito... eles não deixam que se proliferem nenhum pensamento nesse sentido lá. Por exemplo, se você encontra qualquer pessoa na Alemanha fazendo menção a essa situação que eles passaram lá, né? Fazendo menção honrosa a isso, a pessoa ela é presa. Se for estrangeiro, era presa e deportada. Por que eles não deixam naturalizar esse processo? Porque na época, Carol, se naturalizou esse olhar. Então, assim, o que é que faz uma pessoa... o que é que impulsiona uma pessoa a fazer isso? É olhar o sujeito, o outro, com a indiferença tamanha a ponto de não reconhecer ele como um par, não reconhecer ele como igual a mim, entende? Então, assim, esse é o grande... Eu acho que essa é a grande discussão que tem que se ter quando a gente vai falar sobre redes sociais e mundos utópicos dentro das redes sociais, sabe? A gente precisa ter esse entendimento de que, assim, ali é uma faceta, ali não é o mundo como um todo, não é o mundo real. O mundo real é aqui, eu preciso estar perto de pessoas também. Ter redes sociais é muito bom. Eu adoro ter redes sociais. Eu gosto demais do TikTok. Eu vou lá passando, principalmente de receita, né? Eu estou de dieta, né? As receitas fitness, eu estou de dieta. E aí, eu adoro as receitinhas lá, porque eu fico imaginando degustar aquelas comidas em algum momento. Criando coragem, né? Pra fazer as comidas. Também. E aí, é muito bom. Mas tudo tem um limite, tudo tem um limite. limite. Uhum. E cabe a nós, adultos, sabermos, assim, onde está esse limite, né? Entre o mundo real e virtual. E os pais das crianças, os responsáveis, né? Desses adolescentes que estão aí com os celulares conectadíssimos, né? É isso mesmo. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter esse olhar. Tem uma frase que eu levo pra minha vida toda, sabe, o Carol? E aí, não só com crianças, mas com todo mundo. Durante um tempo da minha vida, eu trabalhei com crianças autistas e trabalhei com um método chamado de Sunrise. É um método em que você faz com que a criança ela se conecte com o humano, sabe? E o Sunrise, ele tem uma filosofia, e aí, assim, de modo geral, como é que ela é uma terapia mais intensa. Por exemplo, não é 1 hora de sessão, são 4 horas de sessão, geralmente. E aí você entra com a criança num quarto com um espelho,
alguns brinquedos em cima de numa prateleira bem alta e um banheiro, caso a criança queira ir no banheiro. E aí, a terapia é a seguinte, você senta no chão, não tem móveis, você senta no chão com a criança e você vai fazendo com que a criança interaja com você. Ela só pode pegar os brinquedos se ela interagir com você. E ela tem que brincar com você. Porque ela tem que entender que o humano é bacana, que o humano é legal, sabe? E aí, por que é que São Luís usa essa técnica? Eles têm uma filosofia a seguinte filosofia. O ser humano, ele tem que ser melhor do que o digital. Então, nesse processo, eu levo isso para minha vida porque a gente tem que entender, muitas vezes, é muito bom o digital. Por exemplo, aqui, o meu iPad, eu digo que o meu iPad está em minha vida. Eu faço meus atendimentos aqui por ele, tem todos os meus livros aqui, meus escritos, né? Tem os meus artigos científicos aqui, tem os meus livros, que eu também sou escritor, aí, tem os meus livros aqui, tem as minhas teses do que eu vou fazer. Tudo tá aqui. Ele é maravilhoso. Mas ele não substitui um bom almoço em família, ele não substitui uma boa conversa com amigos. Então, assim, você precisa ter esse processo para você entender, Carol, que assim, é bom ter tecnologia, é bom que a tecnologia ela esteja ali para nos auxiliar. Ela não seja o nosso caminho de fuga da realidade. Ótimo, ótimo. E encerrando, né, aqui o nosso podcast, a gente falou de tanta coisa boa aqui, tanta, né, essa questão do virtual, do real, e do nosso tema, né, que foi a positividade tóxica ou felicidade tóxica. Eu queria, assim, agradecer muito. Nossa, gente, ele é uma máquina de conhecimento. É um livro ambulante. Muito bom, viu, a conversa com você, Fábio. Você tem muito conhecimento. Eu espero que você volte mais vezes aqui. Vamos marcar de novo, tá? Quero agradecer muito, muito mesmo. E vou deixar aqui embaixo o link do seu Instagram profissional, né, que é o que pode ser seu contato. Gente, mas a agenda dele já está lotadíssima, viu? Mas sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um, a gente sempre dá um jeitinho. Pronto, os contatos aqui embaixo do Fábio, a gente vai deixar, tá? E eu agradeço demais, eu que agradeço, Carol, o convite, estou aberto sempre. Eu adoro, você sabe que eu adoro conversar. Eu digo que eu sou um psicanalista muito atípico. A gente estava conversando antes, né, de começar, e você falando que se fosse para você chutar uma abordagem, você ia chutar o humanismo, né? Eu digo assim, todo mundo diz isso. Porque eu acredito que o processo se dá de reconfiguração do humano a partir da interação. Por mais que a análise seja um lugar onde o sujeito ele tem que se ouvir, é interessante que ele se ouça também dentro de discussões, dentro de paralelismo, sabe? A gente precisa estar nessa troca. Eu acho interessante. Tá ótimo. Pois muito obrigada pela participação, tá? Que Deus abençoe seus caminhos, a sua profissão. Muito obrigado. Muito linda. E é isso, gente. Até a próxima, até o próximo podcast aqui no Mente Sã. Vamos trazer mais convidados aqui para a gente conversar mais sobre toda essa questão de psicologia, né? Mente. Ai, gente, é assunto que não vai faltar assunto, né? É verdade. Pois um abraço. Sigam a gente aqui no Instagram, Mente Sã Podcast. É Mente Sã Podcast? Agora deu tilt. É podcast Mente Sã. O Instagram vai aparecer aqui, o Instagram. Sigam a gente, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.